Salve Maria, pessoal. Nós assistimos o filme Dois Papas, né? Algumas polêmicas aí, alguns padres já falando a respeito, e algumas pessoas vieram perguntar, né? Pra gente se a gente já tinha assistido e qual a nossa visão em relação a esse filme, né? A gente assistiu justamente para que pudesse ter essa análise, né? A gente pudesse analisar e saber como argumentar e o que falar em relação ao filme, não ficar só vendo as postagens, as pessoas comentando, alguns sacerdotes, alguns leigos comentando a respeito, né? Então a gente buscou ver o filme justamente para fazer essa análise e trazer para vocês. Porque também tem muita gente assim que nem assistiu o filme e já começa a soltar, né, suas bombas aí na internet, né? E aí a gente decidiu assistir o filme justamente para entender também o contexto de tudo, ver como é realmente o filme. E a gente resolveu gravar esse vídeo, como a Vanessa falou, algumas pessoas vieram perguntar a nossa opinião, etc. Então, a gente resolveu gravar esse vídeo, uma análise pessoal nossa, tá? E aí eu já recomendo que sim, você assiste, você possa assistir. Isso não é um filme, não é um vídeo para você não assistir, não assista porque, né? Mas você pode assistir sim, levando em conta, considerando os pontos que nós iremos colocar nesse vídeo, tá? Então essa é a nossa opinião, nossa análise sobre esse filme, tá bom? E realmente algumas coisas que vieram a citar, né, em relação ao filme, a gente viu que realmente acontecia, né? Uma ficção, querendo ou não, né? Se você puder analisar, se você pegou um pouco da história do papado de Bento XVI e você vê o papado de Francisco, você vê justamente isso, que não tem nada a ver, né? É uma coisa totalmente de ficção mesmo, né? Em relação ao que é tratado no filme. Isso que você falou é muito importante. Assim, quando você for assistir o filme, lembre-se disso, é uma ficção, tá? Apesar de que muita gente acha que é baseado em fatos reais, em história, não. Acho que a única coisa que teve ali de verdadeiro foi a morte de João Paulo II no começo do filme. E tem algumas imagens que eles pegam, né? Por exemplo, quando foi anunciado o Papa, o novo Papa. Então são imagens reais que foram pegadas, mas anexadas ao filme. Isso não leva o filme a ser real, né? Não está baseado realmente em fatos reais, vamos dizer assim. É uma obra de ficção, tá? Tudo ali que foi colocado é apenas um simbolismo para mostrar a amizade desses dois papas. Aqui na verdade nem parece, não tem amizade, né? Parece que são dois inimigos ali, na verdade. São como se fossem duas igrejas combatendo, né? Assim, o filme ele mostra completamente a diferença, né, de Bento XVI e Francisco, né? Bento XVI parece que ele é mais soberbo, né? Aquela coisa toda mais por ser intelectual, tipo, isso mesmo, um velho bem ranzinza, chato, tipo igual aquele teu avô que é bem chato, mas às vezes voltar rico também parece isso. Se você for assistir, você vai perceber que Bento XVI é um velho caducando já e que para Francisco é o Papa carismático, né? E claro, eu quero já colocar uma observação que tudo aquilo que a gente fala sobre o Papa, sobre isso, a gente tem que ter muita prudência, né? Nosso vídeo não é uma crítica ao Papa Francisco, muito pelo contrário, nosso vídeo é uma crítica ao filme, né? É uma análise crítica do filme, tá? Então, não vai espalhar e dizer que nós estamos refutando contra o papado do Papa Francisco. Nós rezamos por ele e obedecemos as suas ordens de acordo com a Santa Igreja Católica. Mas é justamente isso, é um ataque mesmo, a gente pode perceber que é um ataque o papado de Bento XVI, a imagem do né? Papa Bento XVI. E às vezes leva você a ver o Papa Francisco como um coitadinho, como aquele que você vai ter pena dele, o bichinho, isso aqui. Né? E é uma visão totalmente distorcida. Né? E sem contar que o Papa Francisco parece mais um Lutero, né? Porque tudo ele refuta com passagem bíblica, Marcos 1 não sei o que, Isaías não sei o que, acho engraçado por isso, porque por focar tanto que o Papa Francisco é um reformador, né? Eles falam no filme, eles enfatizam muito essa tese que a igreja precisa de uma reforma, e aí parece que querem colocar um personagem, né, luterano no Papa Francisco, ele só cita Bíblia, não sei o que. Claro que nós conhecemos que quem refuta tudo com a Bíblia são os protestantes, né? Então, assim, parece que ele quer colocar isso no Papa, por ele ser o reformador, aquele que vai reformar a igreja, etc. Né? E Bento XVI é como se fosse aquele senhor que não escuta mais a voz de Deus.
quando na verdade nós sabemos que o Papa Bento XVI é um grande homem de Deus, um estudioso, teólogo, é um dos maiores teólogos do nosso século, né? E um grande Papa, né? E é interessante porque no final do filme, né, amor, eles tiram um monte de foto do Papa Francisco como se Bento XVI não tivesse nenhuma popularidade, né? Como se fosse assim, como se o Papa Francisco fosse o popstar, né? Aquele cara que arrasta todo mundo, né? E claro que ele faz isso. Todos os papas, pelo menos que eu conheço, assim, João Paulo II arrastava multidões, o próprio Papa Bento XVI arrastava multidões, né? Na jornada mundial, onde ele passava, ele arrastava multidão, porque ele carregava consigo a verdade. Então quem tinha sede da verdade ia atrás daquele homem. Da mesma forma o Papa Francisco, só que a diferença é que, claro, o Papa Francisco ele é mais carismático, isso não tem dúvida alguma. Mas se o filme quis passar isso, eu acho que ele vacilou pra caramba, né? E com a questão que a gente vê, né? A questão da humildade, o Papa Francisco, ele desde o começo do papado dele, as pessoas sabem isso bastante, né? E mostra isso como se parecesse que Bento XVI fosse aquele que quer se elevar, que quer se exaltar, né? É a igreja soberba, E né? o Papa Francisco, aquele o mais humilde, ele é humilde e o Bento XVI não é, entendeu? Como a gente disse, é uma visão totalmente distorcida, né? Matheus coloca no início que nós indicamos sim, se você quiser assistir, assista o filme, você é livre de assistir, mas assista com a visão de que aquilo não é verdade, né? Se você parar para ler um pouco sobre a igreja, sobre o papado de Bento XVI, se você for fazer uma análise mesmo, você vai ver que o filme é ficção, né? Por mais que use o nome dos dois papas, né? O nome não usaram o nome de ficção, né? Que eu até comentava com o Matheus. Eles não usaram nenhuma ficção, tipo assim, vamos botar outros nomes, não. Eles usaram os nomes mesmo dos dois papas para mostrar que estavam se referindo a eles, né? E imagens, eles pegam imagens reais de alguns momentos em Roma, né? Como eu já citei anteriormente. Mas que isso não leva você a pensar que aquilo que aconteceu realmente está naquele filme, está acontecendo ou já aconteceu. Aí vem uma coisa que eu queria colocar, que eu vi muito boa no filme, a atuação do personagem que faz o Ben 16, né? Anthony Hawks, uma coisa assim. Assim, ele foi quem salvou o Ben 16 ali, porque a atuação dele foi assim, incrível. O cara, nem sem contar aquele ator, ele é demais, aquele filme Ritual, né? Então, assim, ele foi uma atuação, assim, muito brilhante. Eu gostei muito da atuação dele. Eu acho que foi o que salvou o Ben 16 foi a atuação dele, né? Porque, assim, a imagem que passou do Ben 16, nossa opinião, tá? Foi um ataque à pessoa do Papa Ben 16, ao papado de Ben 16. E, assim, o mais curioso, e isso aqui eu quero abrir um parênteses, assim, que parece que algumas cenas foram gravadas no Vaticano, uma coisa assim. Então, eu não sei, né? Eu espero que o Vaticano se pronuncie com relação a isso, não sei, assim, coloque alguma nota, porque, assim, foi um ataque, e sem contar que o filme estava em cartaz em Roma, em todos os lugares, assim, e com certeza o filme seria muito falado, né? Então, assim, se bispos cardeais assistiram o filme, assim, que eles... que eu promo para que eles assim, façam uma nota, assim, não de repulsa ao filme, mas defendendo a imagem do Papa, que foi assim, muito mal interpretada nesse filme. Quem assiste o filme hoje, né, infelizmente, se for levar a sério, vai entender que a igreja começou somente do papado de Francisco, né, porque antes, Ben 16 não existe. Né? Então foi como se fosse João Paulo II, aí um carinha lá que é chato pra caramba e veio Ben 16, e veio o Francisco. Não é bem assim. Uma coisa, além dessa atuação do Anthony Hopkins, que eu peguei, é uma frase do filme, que ela sim é verdadeira, inclusive é de Cheston, que no diálogo, né, que estão no jardim acho que no jardim do Vaticano, na Casa Verão do Papa, uma coisa assim, não lembro bem, na Casa Verão, né? E eles estão conversando, aí o Papa, não, então o Papa Bento XVI começa uma frase, e o Francisco, né, o cardeal Bergoglio, na época, no filme, completa, né? Ele diz assim, quem se casar com o espírito dessa era, tornar-se-á viúvo, logo tornar-se-á viúvo na próxima era. Isso é muito verdade, né? Essa frase é de Cheston, né? Ele quem cita essa frase no seu livro, O que há de errado com o mundo, né? E um outro ponto que eu queria colocar também, que assim, de fato, para quem está mais assíduo na igreja, né? Esse filme, ele
ele pode trazer muitas divisões na igreja, né? Entre conservadores, entre as pessoas mais da ala mais liberal da igreja, né? Porque de fato nós sabemos que a igreja ela tem essas divisões, né, internas, conservadores, tradicionais, carismáticos, enfim, né? Então esse filme pode trazer essa divisão, né? Porque as pessoas uns vão ficar do lado do Bento XVI, outros vão ficar do lado do Papa Francisco. Então, é aquela divisão terrível, né? E o que pode interpretar é que existe duas igrejas, né? Que a igreja está dividida e que existem duas igrejas, a igreja do Papa Francisco e a igreja do Bento XVI, né? Isso não, assim, não compete a nós falar aqui, porque tem que ter muita prudência para tocar nesse ponto papal, católico, enfim, isso fica só entre a gente mesmo, assim, né? Quem estuda realmente sobre a história da igreja, sobre os acontecimentos sociais, enfim, tem que se omitir um pouco porque tem certas coisas que você precisa silenciar, tá? Mas isso pode trazer assim, questões divisórias demais, assim, entre alguns seguidores do Bento XVI, outros seguidores do Papa Francisco, enfim. Ou até mesmo para quem não tem um conhecimento, né? Quem não tem essa vivência de dentro da igreja mesmo, buscar assistir esse filme e já ter essa visão direta, entendeu? De que no papado de Bento XVI foi assim, o de Francisco é mais legal, mais liberal, mais isso e aquilo, entendeu? Então, tem que ter essa prudência também em relação a isso. Eu até conversando com algumas pessoas que perguntaram, eu disse, se fosse para uma pessoa que ela não tem conhecimento algum em relação à igreja, eu não indicaria. Porque pode ser que ela tenha realmente essa visão totalmente distorcida e ela vai começar dessa visão distorcida e para tirar depois essa visão dela vai ser mais complicado. Então, assim, nós orientamos, caso você vá assistir, que você assista, mas que não deixe que isso influencie a sua espiritualidade, seu ser como católico, e que você estude a história desses dois papas, né, que realmente são histórias assim, surpreendentes. O Papa Francisco que vem aí da Argentina, com suas perseguições, enfim, toda aquela ditadura que houve na Argentina, o Papa Bento XVI que veio dessa ditadura nazista, eu acredito. Então, assim, foram dois papas que sofreram na carne a perseguição cristã, né? Então, assim, estudem antes a história do Papa Bento XVI, vejam, né, de onde ele veio, o que ele se tornou, como ele se tornou Papa. Da mesma forma, também de que você estude a vida do Papa Francisco, né, a sua vida, a sua trajetória, como ele veio a se tornar Papa, né? Então, para que você não tenha uma mentalidade moldada por esse filme, né? Porque, repito, é uma ficção, tá? Não é uma história real, tá bom? Não é uma história real, tá? Então, fica aqui a nossa análise, nossa crítica, tá bom? Para que você também possa já se situar, se contextualizar com o filme e aí fique à vontade para assistir o filme, tá bom? Fica aí a nossa visão, certo? Isso aí. Deus abençoe, tá bom? Não esquece de compartilhar o vídeo para que as pessoas tenham mais acesso e também, se possível, se inscrever no nosso canal, tá bom? Deus abençoe você e salve Maria Imaculada. Salve Maria. Salve.